Olá pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui, PB, Cláudia Serpa, no aeroporto do Rio de Janeiro, e a gente não podia deixar de dar uma palavra para vocês, né, Claudinha? Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vem com uma dica rápida, uma de tributário, uma de penal, uma de constitucional nessa live, beleza? Vou começar aqui com o constitucional, passo para a Claudinha com o penal e volto com o tributário. Seguinte, ó, o Ju Monteiro entrou agora, ó. Juju! Ei, Ju, tudo jóia? Estamos aqui quebrando tudo no aeroporto. Vamos lá. Galerinha, tem que ser bem rápido. Ó, Cláudia Molinaro também. Claudinha Molinaro. Belinha também tá aqui. Beijo, galera. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai entrar aqui com 3 dicas bem certeiras que podem cair nas provas de vocês. Vou pedir pra galera segurar aí as mensagens, que a gente tem pouquíssimo tempo, o embarque já tá chamando aqui, beleza? Eu vou começar com um tema de constitucional que eu acho que pode cair na sua prova. Anote aí, o tema de direito constitucional. Conflitos internacionais, competência do STF e da Justiça Federal. Conflitos internacionais, competência do STF e da Justiça Federal. Olhem bem, a banca pode elaborar uma questão apontando para você um conflito internacional e perguntando de quem é a competência para o julgamento originário. A competência originária para receber o feito e julgar em primeiro grau de jurisdição. Tá? Ou a resposta vai dar STF ou a resposta vai dar juiz federal. Ou você vai marcar a letrinha que vai dizer que compete ao STF julgar originariamente, ou você vai marcar a letrinha que vai dizer que compete a juiz federal. Preste atenção. A banca vai dizer que de um lado do processo, um dos litigantes é um Estado estrangeiro ou um organismo internacional. Ela vai botar um país ou um organismo internacional litigando contra um ente federativo brasileiro. E aí preste atenção, se o litígio for de município contra Estado estrangeiro ou organismo internacional, a competência é de juiz federal. Se for município versus Estados Unidos, município do Rio processou a França, município contra Estado estrangeiro ou organismo internacional, juiz federal. Mas se for o Distrito Federal ou um Estado, a competência é do Supremo. É o Supremo quem julga os processos em que litigam, de um lado, Estados estrangeiros ou organismos internacionais, e do outro, Estados membros ou o Distrito Federal. Então preste atenção, a banca diz que o Estado internacional, o Estado estrangeiro X, o organismo internacional Alfa está litigando com o Estado de São Paulo, com o Estado da Bahia, com o Distrito Federal, competência originária do Supremo. Mas se for com município, a competência é de juiz federal. Agora, qual é a maldade na prova? Abre bem o ouvido e preste atenção. É quando o conflito é com a União. Se o conflito for com a União, pode dar Supremo ou pode dar juiz federal. Se o litígio dos gringos for com a União, a ação pode ter que ser ajuizada no Supremo ou na primeira instância da Justiça Federal. Qual é o critério para diferenciar? Você vai se perguntar, a lide está fundada em quê? Se a causa for fundada num tratado internacional ou num contrato da União com esse Estado estrangeiro, da União com esse organismo internacional, é juiz federal que julga. Se a causa não for fundada em tratado ou contrato, quem julga é o Supremo. Então, eu vou repetir, mandando um beijo, vamos dar um beijo pro Marquinhos do Amo Direito. Alô, Amo Direito. Alô, Direito News. Olha a minha dica pra ir lá passear, hein? Olha a dica de passeio que eu passei pra você. Um beijo aí, tá? Claudinha Serpa vai entrar agora aqui. Então vamos lá? Vamos fechar aqui. Anota. Se cair na prova, conflito internacional de Estado estrangeiro ou organismo internacional litigando com ente federativo brasileiro, ou o gabarito da compete ao Supremo ou o gabarito da compete a juiz federal julgar originariamente. Quando é que você vai marcar que compete ao Supremo? Quando o conflito for com o Estado, DF ou com a União nas causas não fundadas em contratos ou tratados. Se o conflito for com a União nas causas fundadas em contrato ou tratado e for com o município, é juiz federal que julga, tá certo? Anote rapidinho os artigos aí para passar para a Claudinha Serpa dar uma dica de penal. Anote aí os artigos da Constituição. Artigo 109, incisos 2 e 3, artigo 109, incisos 2 e 3, e artigo 102, inciso 1, a linha E. 102, inciso 1, a linha E. Então, juiz federal no 109, inciso 2 e 3, Supremo, 102, inciso 1, a linha E. Esse tema tem tudo para cair por causa dos conflitos internacionais que estão envolvendo o Estado do Rio, o município do Rio e vários países por conta das Olimpíadas, da Copa do Mundo e do Pan-Americano. Vários processos bombando no judiciário. Alguns casos competência originária do Supremo, alguns de juiz federal. Nunca TRF. Juiz federal
Federal ou Supremo. Artigo 109, inciso 2 e 3, 102, inciso 1, letra E. Direito penal com Claudinha Serpa. Olá, pessoal. Então, já que o Pedro falou de competência, vamos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? O que a gente tem importante. Fala, Samir! Ana Letícia, tudo bem? Já que o Pedro falou de competência, vamos falar da Lei Maria da Penha. Quando identificada a violência doméstica e familiar contra a mulher, quem vai processar e julgar será o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Vai ser justiça especializada. Eu não posso ter o Juizado Especial Criminal julgando matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então, quando a gente está no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode julgar o Juizado Especial Criminal. Nem pode ter medidas despenalizadoras, tá bom? Então, eu não posso aplicar a suspensão condicional do processo, eu não posso aplicar a composição de danos civis, eu não tenho transação penal, tá? Então, eu não posso aplicar nada relativo ao juizado especial. Lembrando que no âmbito da lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Por que isso vai acontecer? Porque a regra da ação penal relativa à lesão corporal leve foi trazida pela Lei 9.099. E o artigo 41 da Lei 9.099, da Lei 11.340, estabelece que eu não posso aplicar a Lei 9.099. Tá? Então, já que ele falou de competência, volta e meia a OAB traz uma questão de violência doméstica e familiar. O que você vai anotar? Primeira coisa, não aplico, identificada a violência doméstica, absolutamente nada relativo ao juizado. E em se tratando de lesão corporal de natureza leve, na lesão corporal de natureza leve, a ação penal é pública e incondicionada. Tá legal? Vocês perguntaram no âmbito do Código de Trânsito. No Código de Trânsito, a gente vai ver que, na verdade, a gente só não tem a aplicação do juizado quando, no âmbito do juizado, a gente encontrar, no âmbito dos crimes de trânsito, quando a gente encontrar situação do motorista estar dirigindo em velocidade superior acima de 50 km por hora da velocidade permitida, sob influência de álcool ou nas hipóteses em que ele esteja participando de competição automobilística não autorizada, tá? Então, no âmbito do Código de Trânsito, cuidado, porque eu afasto a competência do juizado se o motorista estiver trafegando em velocidade incompatível à via 50 km por hora superior a ela, ou ele estiver sob efeitos de álcool, ou ainda se ele estiver participando de competição automobilística não autorizada. Beijo pra vocês, pessoal. Passando pro PB a bola aqui, que a gente tá aqui. Galera, no embarque. Eu vou correr aqui no embarque do portão 8. Vou lá. Boa Beijo, viagem, Fabão. pessoal. Tchau, filho. Um abraço, tá? Fique com Deus. Abraço. Tô indo. Vou lá. Vou agora com vocês com uma dica de tributário correndo, que meu portão tava aqui no 1 e mudou pro 8. Vamos lá. Pode ser que na prova de tributário caia uma questão envolvendo concurso de preferências de credores entre os fiscos. Os fiscos competindo num concurso de credores contra um devedor comum. É o caso clássico da falência. Chegou a hora na falência de pagar o crédito tributário, mas tem vários entes federativos querendo receber. E pode ser que o valor ali apurado na massa falida não seja suficiente para pagar todos os créditos tributários. A banca pode perguntar quem recebe primeiro. Então você vai marcar a letrinha que disser que primeiro a União. Primeiro, deixa eu só ver se é para cá. É. Então, primeiro a União e suas autarquias. Só depois de se pagarem os créditos da União e suas autarquias é que vai se iniciar o pagamento dos créditos dos estados, do DF e suas autarquias, conjuntamente pro rata. E só por último é que vai entrar o pagamento dos créditos dos municípios e suas autarquias. Então existe uma ordem, sim, de preferência entre os entes. Não pense que não existe. Existe. Marque na prova a letra que disser isso.
que primeiro se paga a União e as autarquias federais. Somente depois é que você vai poder dar pagamento aos estados e às autarquias estaduais. E por último, somente ao final, é que se poderá pagar municípios e autarquias municipais, entenderam? Essa regrinha está lá no CTN, no artigo 187, parágrafo único, e na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 29, parágrafo único. Então tome nota, porque vocês vão achar isso no Código Tributário Nacional, no artigo 187, parágrafo único, e na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 29, parágrafo único. O STF tem uma súmula importante, súmula 563, que convalida há muitos anos já essa ordem de preferência entre os créditos tributários. Então fique esperto, se cair na prova, você vai marcar verdadeira na alternativa que disser que, havendo concurso de preferências entre os entes, os fiscos disputando entre si, em qualquer que seja o concurso, liquidação extrajudicial, inventário, falência, qualquer que seja o concurso de credores, se os fiscos estiverem disputando entre si, chegou a vez de pagar o crédito tributário, qual fisco recebe primeiro? Primeiro a União e suas autarquias. Somente após pagar os créditos federais, seja os da própria União, os das entidades da administração indireta, é que você vai começar a pagar os créditos estaduais, ok? Do DF e das autarquias, conjuntamente e pró-rata. E somente por fim é que se inicia o pagamento dos créditos municipais. Essa regra está no artigo 187, parágrafo único do CTN, só que 187, parágrafo único do CTN é imperfeito porque ele não menciona as autarquias. A previsão para as autarquias está no parágrafo único do 29 da Lei de Execuções Fiscais, ok? Que, para quem não sabe, é a Lei 6.830 de 80. O Supremo convalidou a validade, o Supremo reconheceu, homologou a validade desses dispositivos recepcionados na Ordem Jurídica de 88 e o entendimento é estampado aí no verbete sumular 563. Tudo bem? Maravilha. Bom, vamos para mais uma, aproveitar que está abrindo o embarque aqui, deu tempo, vamos pegar mais uma rapidamente aqui, segura um pouquinho as mensagens aí para não travar, quem puder apenas compartilha a transmissão, vamos bombar aqui essa transmissão no Brasil inteiro, tá? Quem puder bota o dedinho aqui no contador, de onde estão saindo os corações aí, e só compartilha a transmissão, tá certo? E vamos lá, bote mais uma de direito tributário, responsabilização pessoal dos administradores de pessoas jurídicas, responsabilização pessoal dos administradores de pessoas jurídicas, tudo bem? Responsabilização pessoal dos administradores de pessoas jurídicas por dívidas das PJs. Pedro Barreto poderia ser responsabilizado pessoalmente por uma dívida de imposto de renda da pessoa jurídica, por uma dívida de ISS da pessoa jurídica, uma dívida de COFINS da pessoa jurídica, que ele é administrador? Poderia eu ser responsabilizado com meu bem pessoal, com meu patrimônio pessoal, eu, pessoa física, por dívidas tributárias do Portal F3, pessoa jurídica? Sim, excepcionalmente sim. A banca não vai lhe perguntar a regra, ela vai lhe perguntar a exceção. É evidente que, como regra, pessoas físicas não devem ser responsabilizadas pelos débitos de pessoas jurídicas, ok? Mas na prova de tributário você vai ficar atento com o artigo que o examinador adora, que autoriza excepcionalmente e dentro dos limites que eu vou te lembrar aqui, a responsabilização pessoal dos administradores por dívidas tributárias das PJs administradas, ok? Então preste atenção, anote logo o artigo aí, é o artigo 135, inciso 3, 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 135, inciso 3 do CTN, permite ao fisco responsabilizar pessoalmente os administradores das PJs pelas dívidas das PJs quando os seguintes requisitos são observados. Preste atenção agora para marcar direitinho na prova. Se a questão disser que o administrador praticou atos ilícitos na gestão, uma gestão fraudulenta, uma gestão ilícita, com dolo ou culpa, se o administrador pratica atos ilícitos com dolo ou culpa durante a sua gestão, os fatos geradores de obrigações tributárias que ocorrem na gestão dele, as dívidas tributárias que surgem durante o período que ele é o administrador da PJ e está conduzindo a PJ de forma ilícita, praticando com dolo ou culpa atos ilícitos na gestão, violando a lei, violando os atos constitutivos da empresa,
ele responde pessoal e diretamente pelas dívidas tributárias da empresa surgidas durante o período da sua gestão ilícita. Então, se o Pedro Barreto foi nomeado para ser administrador do Portal F3 por 2 anos, 2016 e 2017, e nesses 2 anos o Pedro Barreto, doloso ou culposamente, pratica ato ilícito, violando a lei, violando os atos constitutivos da empresa, contrato social, se fosse o caso, o estatuto, o Pedro Barreto pode ser responsabilizado pessoal e diretamente pelos débitos tributários da pessoa jurídica. Observe que o que justifica a aplicação do artigo 135, inciso 3, o que justifica a aplicação do artigo 135, inciso 3, é o ato ilícito, com dolo ou culpa. Então, é uma violação à lei, é uma violação ao contrato social na condução da gestão. Esse dispositivo do CTN, ele tem um flagrante caráter punitivo. Ele vem para dizer o seguinte: não se valha da oportunidade de ser um administrador de pessoa jurídica para administrar ilicitamente, para se valer do seu cargo de diretor da empresa, para violar a lei, para violar o contrato social, o estatuto da pessoa jurídica a quem lhe confiou a administração. Porque se você praticar ato ilícito com dolo ou culpa na gestão, você pode ser responsabilizado pessoal e diretamente pelas dívidas tributárias da pessoa jurídica nesse período. Essa é a mente normativa, esse é o propósito que inspirou o legislador a edificar essa norma de responsabilização pessoal. Primeiro, evidentemente, inibir e depois, se houver a infração, reprimir. Então, para que haja a responsabilização pessoal, é necessário que haja o ato ilícito de infração à lei, estatuto, contrato social. Agora, toma cuidado, porque tem um tipo de conduta que acontece todo dia no Brasil inteiro e não é ato ilícito. Não vai caber a responsabilização pessoal. É o mero inadimplemento, o mero atraso, a mera mora. Se o Portal F3, por alguma razão, atrasar seus pagamentos, a mera mora, o mero inadimplemento, o mero não recolhimento de tributo em dia, não é um ato ilícito para justificar a aplicação da norma punitiva de responsabilização pessoal do administrador. O administrador não é um fiador da pessoa jurídica, ele não é um avalista, um garantidor. Se a PJ, por alguma razão, ficou sem dinheiro e não pôde pagar as dívidas tributárias no tempo correto, isso não configura um ato ilícito que justifique a responsabilização pessoal dos administradores. Então, tome nota, porque essa pode ser a alternativa correta no seu quesito. O Superior Tribunal de Justiça editou há alguns anos a súmula 430, súmula 430, e essa súmula 430 vem sendo o gabarito de várias questões de prova sobre esse tema. A súmula 430 consagra o entendimento de que não é ato ilícito para justificar a responsabilização pessoal dos administradores, não é ato ilícito o mero atraso do débito fiscal, a mera mora, o mero não recolhimento de tributo, ok? Então, para a prova, cabe, excepcionalmente, responsabilização pessoal dos administradores de pessoas jurídicas por dívidas tributárias das pessoas jurídicas, quando esses administradores praticam atos de violação à lei, ao estatuto, contrato social, com dolo ou culpa durante a sua gestão. As dívidas tributárias desse período podem ser cobradas deles. Existe um procedimento administrativo obrigatório que deve ser cumprido antes de se executar esse administrador. Se a Fazenda entende que o administrador praticou o ato ilícito, é obrigatório que a Fazenda lance a dívida contra esse administrador pessoalmente. Tem que haver uma notificação pessoal contra o administrador, para que ele tenha a chance de se defender, de exercer o contraditório e até, se for o caso, de pedir um parcelamento do débito fiscal, ok? Então, há de se fazer uma notificação administrativa em nome pessoal do administrador. Se ele não pagar, não impugnar, aí ele pode ser inscrito em dívida ativa e pode ser executado. Bom dia, Lucas. Tudo bem, querido? 11D. Tá bom? Tá, obrigado. Posso levar ela ou fica com você? Tá, 11D, né? Tá bom, obrigado. Valeu, pessoal. Eu já estou aqui caminhando para entrar no avião. Estou partindo para Brasília. Hoje a gente tem uma revisaça lá em Taguatinga, no auditório da Faculdade de Projeção. A gente vai conversar das 14 às 18h30, 4 horas e meia aí no Distrito Federal. Depois Rafa entra, assume para puxar a revisão até as 9 da noite. E eu decolo para Bahia. Eu faço a revisão amanhã de manhã em Salvador, lá no Hotel Fiesta. Embarco 11 horas para Recife. Abro depois do almoço lá em Recife a revisão e fecho em João Pessoa. Então amanhã eu vou estar com vocês aí em Salvador, Recife e João Pessoa. Hoje eu estou em Brasília e a equipe do portal, somos quase 30 professores, está embarcando agora para o Brasil inteiro. Amanhã a gente tem revisão gratuita, gente, presencial em Brasília, na verdade em Taguatinga, em Recife, Salvador, João Pessoa e no Rio de Janeiro. São 5 estados, a gente vai estar em Recife, Salvador, João Pessoa, Taguatinga e Rio de Janeiro.
revisão de graça. Quem aí do Brasil inteiro for desses locais pode comparecer ao evento, não paga nada, se inscreva pelo site do Portal F3, eventos com 6, 7, 8 professores do portal, a gente vai lacrar essa prova para vocês, podem ter certeza, vai ser um evento top, vocês vão adorar. Tudo bem? Bom, então acho que ficaram aí as dicas. Eu vou colocar uma videodica de 1 minuto, ó, fenomenal, lá no meu Instagram. Abram o vídeo e assistam. O que eu vou colocar lá vai cair na sua prova. Então, vai lá no meu Instagram, Pedro Barreto Portal F3, Pedro Barreto Portal F3, entra lá, clica no vídeo que eu vou postar agora de dentro do avião para vocês e escuta o que tá lá. É um vídeo de 1 minuto. 1 minuto e vai cair na sua prova. Então vai lá no Instagram, assiste esse vídeo que eu vou postar de 1 minuto lá com a videodica que é no alvo de um tema que meu coração tá aqui me dizendo. O examinador publicou um artigo essa semana, fez uma palestra semana passada, tem 3 provas que ele não pergunta, eu acho que vocês vão ver na prova de domingo. Então vai lá no Instagram, Pedro Barreto Portal F3, daqui a pouco vai entrar uma videodica de 1 minuto, escuta, anota, porque vai cair na tua prova. Tudo bem? A galera do resto do Brasil, a revisão online é gratuita e ao vivo. A gente transmite ao vivo para o Brasil inteiro. A revisão aqui do Rio vai ser gerada ao vivo para o Brasil inteiro. Já tem mais de 10 mil inscritos. Se vocês não se inscreveram ainda e não são desses 5 estados que eu falei, assistam pelo site do portal. É o papo final no portal, gratuito amanhã. A gente não cobra nada, as revisões são sempre gratuitas para ajudar a rapaziada aí, tá certo? Tenham fé aí que vão estar todos aprovados, que a gente vai estar junto na segunda fase, vai dar certo e todo mundo acaba esse ano aí com a carteira vermelha na mão, carteira de advogado e advogada, fruto do seu estudo e do seu merecimento. Não cai do céu. Ela só vem com muito estudo, com muito sacrifício, muita renúncia, muita dedicação. Senta a bunda na cadeira, olho na tela, leitura nos livros, porque é isso que vai te levar a transformar a sua vida positivamente. Não se esqueça daquilo que a gente conversa sempre. O estudo muda vidas. O estudo é um caminho que te leva à sabedoria. Estudar é a atividade de busca do conhecimento. Escolha vencer. Escolha ser sábio. Escolha ser próspero. Escolha dar à sua família o que há de melhor. E o estudo ainda é e talvez sempre seja o melhor caminho para te capacitar, para que através da aquisição do conhecimento diferenciado você se diferencie. E aquele velho mantra, a diferença faz a diferença em tudo na vida. Beleza? Eu estou entrando no avião. Mais tarde, lá de Brasília, antes de começar o evento, eu pousando lá, eu puxo outra transmissão para trazer outras dicas que estão aqui anotadas para eu dar para vocês. Eu preciso bater aqui uns 15 temas com vocês ainda hoje, porque aí eu fico tranquilo que a gente está preparado para fechar a prova, tá certo? Moçada, que Jesus abençoe todos vocês. Como eu sempre digo, vai na fé, confia em você, você que estudou, você que se preparou, você que priorizou, você que se dedicou. Domingo você só perde se for para ansiedade. Então não vamos deixar a ansiedade derrotar a gente. A galera tá treinada, pelotão aí do coach Exames de Ordem, pessoal das cidades que treinaram aí com o portal, vocês estão preparados. Domingo é dia de vitória, é dia de glória, é tudo nosso. Os dias de lutas estão acabando e os dias de glória estão chegando, beleza? Tô aqui entrando no avião, agradeço a vocês pelo carinho. E ó, não se esquece, tá? Vai lá no Instagram, pega esse vídeo que eu falei, que a dica é precisa, é no alvo, tá certo? Já tô aqui a bordo, já tô aqui entrando no avião e depois a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom, minha gente? Estuda forte aí que mais tarde a gente tá junto, tá bom? Beijo.